Chegou um cara, um tal de Fernando Lassalle. Deixa eu escrever o nome dele aqui para vocês. Esse cara dizia o quê? Que uma constituição é fatores reais de poder de uma sociedade. O que significa fatores reais de poder de uma sociedade? Significa que dentro de uma sociedade existe vários conflitos. E esses conflitos devem demonstrar o que realmente é a sociedade e o que a sociedade quer. Ou seja, fatores reais de poder. Ou seja, se uma sociedade entende que deve ser monogâmica, a Constituição deve demonstrar que aquela sociedade deve ser monogâmica, ou então, por exemplo, como em alguns países árabes, poligâmica. Isso demonstra os fatores reais de poder. Por que fatores reais de poder? Porque os fatores reais de poder são o que uma sociedade realmente é, o que uma sociedade demonstra, ok? Bom, aí tinha um outro cara. Então, vamos lá. Esse é o Ferdinand Lassalle. Vou voltar aqui porque eu fui um pouco rápido. Ferdinand Lassalle dizia que a Constituição é fatores reais de poder de uma sociedade. O que significa isso? Significa que os valores sociais devem estar refletidos na Constituição. Por que isso? Por que deve estar refletido em uma sociedade? Porque senão ela era uma folha de papel. Isso era o termo que ele dizia. Ele dizia que ela era, se esses fatores reais de poder não estivessem na Constituição, ela era somente uma folha de papel. Esse termo é muito conhecido e é um termo que quem está interessado em provas de OAB, concurso público, deve lembrar desse termo, folha de papel e fatores reais de poder, ok? Bom, mas por que ele dizia que era uma folha de papel? Porque a sociedade era o reflexo da Constituição. O que significa? Que a Constituição não era um determinante. Não era a Constituição que dizia o que a sociedade deveria fazer, mas sim a sociedade que dizia como a Constituição deveria ser. Ou seja, a Constituição é apenas um espelho escrito. Vou colocar aqui, espelho escrito da sociedade. Ok? Então, se a Constituição não fosse um espelho, o que a sociedade quer, o que a sociedade deseja, ela era somente uma folha de papel e não poderia ser caracterizada como uma Constituição. É isso. Então, essa Constituição aqui, ela tem um caráter sociológico. Por isso que ela é chamada sentido sociológico. Vocês entenderam por que sentido sociológico? Porque ela é um espelho escrito da sociedade. Senão, ela não poderia ser considerada uma constituição, mas sim uma folha de papel. Ah, mas o que isso tem a ver com o conceito de constituição? Porque agora nós começamos a estudar conceito de constituição. Esse é o primeiro conceito da Constituição, conceito de sentido sociológico, de Ferdinand Lassalle. O que o Ferdinand Lassalle dizia? Ele dizia que fatores reais de poder de uma sociedade é uma Constituição, senão ela era uma folha de papel, ok?